Partido Comunista, ele defende o socialismo na perspectiva do comunismo. O que aconteceu na União Soviética, na Tchecoslováquia, está acontecendo em Cuba, é o socialismo. Quer dizer, uma forma em que você vai construindo uma outra sociedade, vai diminuindo as injustiças, vai substituindo as instituições burguesas por instituições socialistas, mas o comunismo é um objetivo supremo que só poderá ser atingido quando o mundo todo for socialista, né? O comunismo, como o nome diz, é que todo mundo tenha o mundo, compartilhe o mundo em comum, né? É um mundo sem guerra, sem moeda, sem Estado, sem exércitos, né? Em que as pessoas vivam em comunidade e compartilhem todos os benefícios, né, da humanidade, né, sem ganância, sem disputas, né? O que existe é o socialismo, né? O socialismo na transição para o comunismo. Então, por exemplo, tem um país aqui na América do Sul que está tentando implantar o socialismo, que é a Venezuela. E está tendo muitas dificuldades, porque a burguesia, né, as classes dominantes, resistem, não entregam de graça, né? Algum de vocês aqui falou do Chile, de 1973, né? O além de querer implantar o socialismo, diminuir as injustiças, né? Fazer a reforma agrária, né? Uma reforma tributária que taxasse as grandes riquezas, então. Mas esse movimento, essa mudança socialista que o Allende queria fazer, não interessava para as elites, para as classes dominantes. E elas, com a ajuda do imperialismo americano, deram um golpe e botaram o Pinochet no lugar. Isso tinha acontecido aqui em 1964. As reformas de Jean Goulart eram reformas sociais também, que contrariavam os interesses da elite. Há 3 anos atrás, o presidente de Honduras tentou adotar algumas medidas de caráter socializante. Zelaya foi derrubado, né? Há 2 meses atrás, o Lugo, que também tinha um conteúdo social importante, né? Que era um homem com uma formação social, com alguns elementos de socialismo também, né? Ele tentou fazer algumas mudanças no Paraguai e caiu. E agora na Venezuela, a Venezuela é hoje o país da América do Sul que mais avançou em combater injustiças sociais. O capitalismo, ele está numa crise profunda, né? Uma crise que nós chamamos de uma crise sistêmica, ou seja, o sistema capitalista está em crise. Já não se trata mais apenas daquelas crises cíclicas no sentido de que tinha uma crise do capitalismo, aí eles conseguiam debelar aquela crise, isso continuava tudo bem, daqui a alguns anos vinha uma outra crise. Não, essa crise é uma crise sistêmica, né? Nasceu no coração do sistema, nos Estados Unidos, agora está se espalhando para a Europa, né? E é uma crise de superprodução, a capacidade de produção é maior do que de venda, né? E é uma crise também de uma contradição muito grande entre o caráter social da produção, cada vez milhões de pessoas envolvidas na produção, né? E o caráter social e o caráter privado da acumulação do lucro, cada vez mais, né? A diferença entre os pobres e os ricos, né? E também uma crise, como uma crise de superprodução, uma crise da diminuição, né, da taxa de lucro dos capitalistas com relação aos produtos. Você vê que às vezes uma coisa começa, quando surge, ela surge caríssima, né? Aí com a capacidade de produção que eles têm, aquilo vai abaixando de preço. Essa crise é muito grande e o capitalismo, para poder continuar sobrevivendo, ele vai fazer tudo para sobreviver, ele não vai cair de podre, né? Eles vão lutar
muito para não perder seus privilégios, eles estão sendo obrigados a tirar direitos, né, sociais, trabalhistas, previdenciários, estão sendo obrigados a sugar o Estado para pagar as dívidas com os banqueiros e reprimindo cada vez mais, criando estados policiais militarizados, né, fascistas, né, e recorrendo a guerras com muita intensidade. Então, nós estamos chegando a um ponto que a humanidade vai ter que escolher entre a continuação da humanidade e o capitalismo, né? E a única solução vai ser o socialismo, que é um sistema em que não há exploração do homem pelo homem, não há imperialismo, não há guerras, né? E nós achamos que a ideia socialista, né, que teve uma derrota muito grande na crise da União Soviética, né? Os comunistas pareciam que tinham acabado, né? Não existe mais comunismo, não existe mais socialismo. Elas estão voltando a ficar atuais em função dessa crise do capitalismo. Ninguém implanta o socialismo por vontade própria. Nós não achamos que o PCB vai implantar o socialismo. O papel do PCB é politizar, é organizar, denunciar o capitalismo, né, defender o socialismo, fazer agitação política, né, recrutar pessoas, chamar as pessoas para se mobilizarem nas lutas, nos diversos movimentos sociais, né? Esse é o nosso papel. O que eu conheço, né, primeiro foi em função ali a localização da gráfica ali, ela era estratégica, né? Primeiro porque o partido tinha um peso muito grande na área portuária, na estiva e no porto, né? Aqui no Rio e em Santos também era muito forte a influência do PCB, né? E esse sindicalismo hoje praticamente não existe mais. Você passa agora na área portuária, estão fazendo lá o Porto Maravilha e você não vê mais estivador, você não vê portuário. Você vê containers que já chegam quase prontos para serem embarcados das próprias indústrias. Por isso é que está se fazendo o Porto Maravilha, porque toda aquela área da Rodrigues Alves era de armazéns gerais em que era um trabalho humano, né? De ensacar, de carregar, de colocar dentro do navio, de tirar de dentro do navio, né? Isso tudo hoje é muito residual, esses sindicatos. Agora, o Raimundo falava muito também de que, como o partido tinha um peso muito grande entre os portuários, porque, veja só, portuários são os que trabalham no porto e marítimos os que vão ao mar. Como o partido também tinha um peso muito grande entre os marítimos, ou seja, aqueles da marinha mercante, eu acho que de uma empresa, que eu acho que foi um monopólio chamado Lloyd brasileiro, né? E esses navios faziam o que se chama de navegação de cabotagem, iam de porto a porto, né? E levando o jornal do partido, numa época em que o partido só tinha um jornal, que teve uma fase, antes de 46, que o partido teve 8 jornais diários, né? Eu saí do PCB, ou do MR8 em 1975, e entrei no PCB em 1976. O que acontece? Eu sou de uma geração, né, que eu tenho 66 anos, então eu vivi como protagonista 3 grandes momentos da luta. Eu vivi como secundarista uma luta diante de 64 entre PTB e UDN, Jango e Lacerda, e eu sempre fui um simpatizante do Partido Comunista na época, né? Depois eu vivi como liderança estudantil e dirigente de um centro acadêmico da Faculdade de Direito da UERJ,
todo o movimento universitário, todo. Desde a primeira manifestação, em 1º de abril de 1965, até a última, que foi a passeata dos 100 mil, você já deve ter ouvido falar, em 1968. Então, o que aconteceu com a minha geração, né? Nós fomos lutar contra a ditadura, de 64 até 68, 69, sem absolutamente nenhuma arma. O máximo que a gente tinha, às vezes, quando a repressão vinha com a cavalaria, né, era uma tiradeira com bola de gude para os cavalos caírem, enfim, para dificultar a nossa prisão. E tentávamos resistir na medida do possível, mas era mais confronto físico entre nós, os policiais. E eram policiais muito menos armados do que hoje, porque hoje, no mundo todo, né, os estados estão virando estados policiais. Você vê hoje, em qualquer telejornal que você vê, uma manifestação popular em qualquer parte do mundo, né, os policiais parecem gladiadores, né, preparados para tudo. No nosso tempo, nós pegamos uma barra menos pesada, né? Dava para encarar às vezes, enfim. Então, essas manifestações estudantis, né, que não eram só estudantes, mas eram basicamente o movimento estudantil que fazia, essas passeatas começaram a crescer, não é? De 500, 2.000, 10.000, cada uma crescia mais do que a outra, porque era um movimento em ascensão, até que chegou um dia que aqui na Avenida Rio Branco fez uma passeata e que tinha 100 mil pessoas. Lotou toda Rio Branco e ali foi para muito além dos estudantes, né? Trabalhadores, intelectuais, né? É um fato muito importante da história do Brasil, né? E é fácil também de vocês terem acesso a essas informações, né? E ali o regime, sentindo a força do movimento estudantil, e aquilo era num crescente muito grande, em 13 de dezembro de 1968, editou o Ato Institucional número 5, que era um golpe dentro do golpe. O golpe tinha sido em 1º de abril de 1964, eles dizem que foi em 31 de março, para não parecer mentira, né, o 1º de abril, né, mas foi 31 de março, e esse golpe em 31 de março de 64, né, cassou mandatos, fechou muitos sindicatos, né, botou na ilegalidade todos os partidos, fechou o Congresso Nacional, os militares ocuparam a presidência da República com a junta militar, mas até então, até 68, até o Ato Institucional número 5, havia ainda um espaço, uma certa liberdade, né? Não era uma ditadura tão fechada como foi a partir de 68, no Ato Institucional número 5, né? Então tinha alguma liberdade cultural, de música, de teatro, de liberdade de manifestação. É claro que tinha sempre uma refrega com a polícia, né? Mas não tinha tortura, todavia não tinha ainda tortura, né? Aí vem o Ato Institucional número 5 e se estabelece no Brasil uma ditadura total. Pra você ter uma ideia, eles fecharam novamente o Congresso, cassaram mais mandatos, fecharam os principais sindicatos combativos do Brasil, proibiram a organização de centros acadêmicos e diretórios centrais de estudantes, estabeleceram a censura prévia à imprensa. Prévia era o seguinte: vai sair um jornal diário qualquer, o censor autorizava sair ou não. Foi proibido teatros que parecessem de esquerda, música, muita censura à música. Pra vocês terem uma ideia, pô, até Gilberto Gil, Caetano Veloso, sofreram uma certa intimidação, né? Tiveram que ir para o exterior, né? O Chico Buarque teve que fazer músicas com nome falso, né? Com codinome, que se chama Julinho de Adelaide, para poder passar pela censura, né? E você imagina uma geração, né, de 68, que era um momento de liberdade também, da chegada de liberdade política, de rebeldia, né, uma geração que queria mudar o mundo, que queria um mundo mais justo, e de repente todas as manifestações
que nós fazíamos pacificamente, desarmados, né? Eles nos proibiram tudo. E teve uma parcela da nossa geração, né, que fez uma leitura de que a única maneira de fazer a luta contra a ditadura era a luta armada, né? Então, eu também me empolguei por essa ideia. Surgiram várias organizações nessa época, a partir de 68, 69, a maioria saindo de dentro do PCB, né, de rachas do PCB. Já tinha tido um racha antes do PCdoB, em 1962, tinha um racha do PCBR, do Apolônio de Carvalho, e aí dentro do PCB saíram outras organizações, como MR8, por exemplo, a LN do Marighella, né? Tinha a VPR, a Polop, uma série de organizações, mais de 10 organizações guerrilheiras. E eu, na faculdade, eu me identifiquei muito com a ideia da luta armada, né? E entrei no MR8. Mas, por sorte minha, né? Por isso é que eu estou vivo aqui, devo muito a isso, né? O MR8 fez uma avaliação na época, porque eu era bancário do Banco do Brasil, com 2 filhas, um cidadão acima de qualquer suspeito, estudante de direito, 2 filhinhos, né? Classe média. Então eu era muito mais útil na legalidade do que na clandestinidade. Até porque já tinha muitos companheiros que já tinham caído na clandestinidade. Cair na clandestinidade, no nosso jargão, era o companheiro que abandonava a família, né, os estudos, e ia ser profissional do partido, da organização. E vivia em aparelhos. Aparelhos eram esconderijos, né? Locais alugados por terceiros, enfim, uma série de esconderijos, né? E eu nunca caí na clandestinidade. As minhas tarefas sempre foram tarefas para cuja realização era necessário que eu fosse legal, né? E eu me movimentava muito bem, inclusive na infraestrutura, na logística de algumas ações armadas, mas sempre desarmado, né? Ajudando secundariamente. Eu não fui um guerrilheiro de ponta, enfim, porque tem muita gente que valoriza a sua biografia, né? Mas não, eu fui periférico na luta armada. Pois bem, qual foi o erro que essas organizações cometeram e que foi a autocrítica que eu fiz, né? É que nós éramos muito bem intencionados, todos esses jovens, né? Achando que íamos fazer a revolução, e que com o nosso exemplo o povo ia nos seguir, né? E nós éramos inspirados na época, né, pela Revolução Cubana, né, pelo Che Guevara, o guevarismo, né? E nós incorremos no erro que, avaliando depois, nós chamamos de foquismo. Foquismo é o seguinte: é você ter a ilusão de que você cria um foco revolucionário e, com exemplo revolucionário, você contamina o povo e traz o povo para a revolução. Era um ledo engano. Nós éramos um grupo de bem-intencionados, mas sem ligação com as massas, com os trabalhadores, e a correlação de força era muito desfavorável para nós, né? E essas organizações foram acabando uma atrás da outra. E aí eu comecei a prestar atenção, em 1975, comecei a ver que a forma de luta armada, apesar de heróica, né, ela não tinha sentido, né? E que eu passei a observar que a linha política do partido, do PCB, era mais correta. O PCB não aderiu à luta armada e estabeleceu uma linha política que chamava de Frente Democrática, que era o seguinte, que era uma atuação nos movimentos sociais, nos movimentos de massa, como a gente chama, né? Nos sindicatos, nas faculdades, mesmo que clandestino, e levantando lutas de caráter democrático, como Constituinte, como anistia, eleições diretas, o fim da Lei de Segurança Nacional, em conjunto com artistas, com personalidades, com políticos, mesmo que não comunistas, mas liberais, né? E o partido apostou em entrar dentro do MDB, que não é o que é hoje,
O MDB era uma frente de oposição ao governo, de liberais, de democratas, e eu resolvi entrar no partido por conta dessa autocrítica que eu fiz da luta armada. Não da luta armada enquanto instrumento, mas da luta armada naquele momento, né? Pode ser que um dia haja condições de uma luta armada, que não sei como, a gente não tem bola de cristal para saber como é que vai se desenvolver a luta de classes no nosso país, né? Mas preste atenção, eu fiz uma autocrítica da luta armada daquela forma em 1975. Né? Eu não fiz uma autocrítica da luta armada enquanto forma de luta. Né? Eu acho que, infelizmente, né, para a maioria do povo tomar o poder, né, e acabar com a exploração, vai ter algum grau de violência que eu não posso avaliar, vai depender de uma série de fatores. Eu sempre costumo dizer o seguinte: tomara que seja o menor possível, né, para que tenha menos sofrimento, porque a burguesia, né, não entrega o poder, né, gratuitamente. Né? Você não ganha uma eleição, agora o poder é seu. Eu abro mão do capitalismo e agora você pode implantar o socialismo. Isso aí só vai ser possível com muita luta, com muito povo na rua, organizado, né? Isso vai ser obra de milhões